Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. Hoje o Bem-Estar e Movimento vai conversar com um empresário. E aí você deve estar se perguntando, pô, Atala, você vai entrevistar um empresário? O que isso tem a ver com saúde, estilo de vida? Bom, além de empresário, meu convidado é um atleta amador que já participou de muitas competições, ganhou até uma competição inédita para o Brasil. Ele é eu descobri lendo o livro dele que ele é um companheiro ali de alguns esportes, a gente compartilha de alguns amigos. E o Cícero Barreto, que está aqui, ele vai poder dar um pouquinho de inspiração, contar um pouco da história dele e compartilhar com todos nós. Cícero, obrigado por ter aceitado esse convite e espero que você inspire muitas e muitas pessoas nesse nosso bate-papo. Obrigado, Atala. É um prazer bater um papo com os ouvintes da CBN. Vai ser momentos bem legais. Bom, o Cícero, eu acabei conhecendo o Cícero muito superficialmente por conta de trabalho, né? Ele é um diretor comercial de uma grande empresa, da Umint, e eu fazendo trabalhos de promoção de saúde, acabei encontrando o Cícero e não fazia a menor ideia que ele era um atleta amador, um aficionado por esporte, até que um dia eu fui agraciado com o livro dele, que eu recomendo para todos vocês, Correndo na Trilha dos Sonhos, Cícero Barreto. Peguei o livro e final de ano, a gente tem mais tempo, eu comecei a ler o livro e, além de descobrir muitos amigos em comuns, né, pessoas que se formaram comigo na faculdade, que fizeram parte da trajetória do Cícero, ele conta uma história de vida muito interessante. E daí que eu quero começar a puxar esse papo. Como que a atividade física, você conta que seus pais, de uma origem mais simples, tal, vieram para São Paulo, você morou numa Coab ali em Carapicuíba, quando veio para cá, e o esporte parece que teve momentos em que o esporte foram determinantes na sua trajetória, e eu queria explorar um pouquinho. Como que o esporte, para um menino, para um garoto, como que ele começou a moldar e influenciar essa trajetória de sucesso que você tem? Atala, o esporte entrou na minha vida muito cedo, né? Acho que sou de uma época que brincava muito na rua, brincava com os colegas de futebol, pega-pega, enfim, todas aquelas brincadeiras que hoje são mais chamado Fábio, meu primeiro técnico de voleibol. E aí, meio sem saber direito como era o esporte, eu me descobri fazendo parte de uma equipe, de um time, e foi amor à primeira vista. Passei a treinar toda hora disponível do meu tempo, então, principalmente aos finais de semana. Então, treinava com aquela real noção de ter o compromisso de se esforçar, de se dedicar, de treinar, de ter a disciplina de minha vida pessoal. Você está falando ali muito da época de adolescente. O Brasil hoje é o país campeão mundial de sedentarismo entre adolescentes. 83% dos adolescentes brasileiros são sedentários. Sim. Quando você comenta que você fez o esporte na sua adolescência, você começa a aprender a se relacionar, a resolver conflitos, né? Você falou da noção de responsabilidade com você e com os outros. E aí você tem uma passagem no livro que seu desempenho cai um pouquinho, você começa a fumar o cigarro e aí o seu técnico dá uma chamada. Esses valores, né? Essa noção, ele percebeu que eu tinha começado a fumar muito por embalo dos amigos, adolescentes. Eu mais comprava cigarro para dar cigarro para os amigos, para me sentir inserido numa turma, do que praticamente seu rendimento caiu, você começou a fumar e tal, não sei o quê. E aquilo ficou na minha cabeça há um tempão. Eu falei, não, eu quero... E ao mesmo tempo estava com uma dor no estômago também, muito provocado por conta do cigarro. E aí eu resolvi parar. Da noite por dia me deu um clique. Acho que eu tinha ouvido falar uma história no trabalho que se eu chupasse bala de hortelã, tirava a vontade de fumar. E aí foram 27 balas num dia. Tem o time titular, ele
teve essa sacada de pegar e me colocar no time titular de novo, porque sabia que eu tinha parado de fumar. E aí, um cara bastante competitivo, mas tem também aquela sensação de ser parte integrante de algo maior. Então, assim, a família sempre me apoiou bastante, muito minha mãe. Os meus amigos, que eu carrego até hoje, meus amigos do voleibol, são amigos de vida, né? Eu tenho muito carinho por eles. Parte de um time, às vezes dá o exemplo, né? Eu cheguei a treinar, às vezes com gripe, meio combalido e tudo mais, mas eu tinha aquela real noção da responsabilidade de ser parte integrante de uma equipe de meninos ali da Coab de Carapicuíba que tinham ali um propósito de se unir e dar o seu melhor para o time que representava. Eu gostei dessa história e quis trazer justamente porque a atividade física hoje entre os adolescentes é muito pouco praticada e é muito relacionada sempre à questão do peso, né, à questão física, e a gente sabe que isso extrapola, né? Enfim, você tem inúmeros estudos mostrando que você melhora o seu desempenho cognitivo, o seu desempenho emocional, e aí a gente tem, paralelo a isso, você guerreando ali fora das quadras, tentando, enfim, ser o que você chegou hoje, um executivo de muito sucesso. Na medida que você teve que ter disciplina, que você teve que explorar os contatos, né? Você tem que ter essa rede social, enfim. O esporte, nesse momento, nessa fase de vida, ele ajuda realmente nessa trajetória? O esporte foi estratégico para mim, né? No meu desenvolvimento como profissional. Foi nele que eu conheci meu primeiro líder, né? No trabalho, assim, né? Através do relacionamento que o voleibol me trouxe. Eu lembro bem que a gente era um grupo de meninos com 16 para 17 anos, e a gente interagia com outros atletas. 17 para 18 anos, eu já estagiava numa empresa americana, né, a HP. Eu recebi um convite para ingressar no Grupo Mint. E foi através do voleibol que eu conheci o meu primeiro líder. Ele jogando voleibol. E sempre tem aquela resenha antes e pós, né? Sim. Prática do esporte. Então, toda a discussão, todo o bate-papo, o esporte te ajuda a quebrar barreiras, te ajuda a socializar e ainda mais, né? Te coloca num patamar onde as pessoas que estão ao seu redor percebem que você tem ali um espírito esportivo. Se você está praticando algum esporte, algo de bom existe naquela pessoa, né? Independente do esporte que você praticar, isso é uma opinião bastante particular minha, mas foi fundamental no meu desenvolvimento profissional. E eu sempre tive uma coisa comigo, Márcio, assim, que foi o seguinte: todos os anos da minha vida, né, bem nessa época do ano, né, de final de ano para o início de um ano novo e tudo mais, como eu posso fazer para melhorar, para tornar minha vida mais importante para mim, para as pessoas que estão ao meu redor? Quais são as reflexões que eu faço? E eu fazia isso para o esporte, fazia isso para a família, faço, né, para o esporte, para a família e faço para o trabalho. E o esporte foi fundamental, né, para mim, né, porque a questão de você ter a disciplina do que você precisa fazer, da resiliência, de quando os problemas existem e daquele senso de participar de equipe e muitas vezes até, né, a família, né? A família não deixa de ser uma equipe importante. Sim. Aliás, é extremamente importante. Como é que você exerce o seu papel da melhor maneira possível? E essa questão da estratégia que você falou, né? Quando a gente está ali numa quadra ou competindo, e aí a gente vai chegar daqui a pouco na parte de competição do Cícero, a gente aprende isso, né? A antes de agir, a pensar, a elaborar uma estratégia, a ver os pontos fracos, fortes, porque eu costumo falar assim, jogo muito tênis, vôlei, eu falo, o difícil não é você saltar, atacar, você sacar. O difícil é você minimizar o seu lado negativo, não deixar que a outra dupla veja e ataque, e você rapidamente descobrir aquele ponto negativo e tentar prevalecer aí. E quando você está no trabalho, em relações pessoais, você usa muito dessa estratégia, né? Isso é uma coisa que o esporte traz. E aí o Cícero, a gente está falando aqui, ele falou do vôlei, como que foi importante isso tudo, mas eu quero saber
como que foi a virada na sua vida para você deixar o voleibol e começar a correr? Para quem não sabe, o Cícero ele não faz 100 quilômetros. Aconteceu em meados de 2005. Eu tive 3 anjos assim que me colocaram nessa jornada, né? O primeiro deles foi a minha esposa, né, que já praticava a corrida já há uns 2 anos. E eu sempre, depois que eu parei com o vôlei, né, por conta que o meu ombro já não deixava mais jogar no jeito que eu gostava de jogar, eu voltei a ser peladeiro de final de semana, porque eu não conseguia ficar parado. Mas aí eu percebi que todos os finais de semana a esposa acordava muito cedo para ir correr, mas eu não entendia muito bem o que era esse esporte. E aí eu resolvi acompanhá-la num dia. E na mesma época, a Almint estava patrocinando o circuito da Track and Field Run Series, que existe até hoje. A Almint acho que foi uma das primeiras patrocinadoras. E acompanhando nessa corrida, eu percebi que abriu como se fosse um portal, sabe, Atala? Nossa, milhares de pessoas aqui correndo. Uma energia. De madrugada, aquela energia. E o pessoal terminando a prova com um sorriso assim enorme no rosto. Eu falei, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui, que eu acho que tem uma vibe boa. E aí eu comecei a correr. Ainda com meia de algodão, né, sem nenhum tipo de preparo. Roots, raiz, correndo tudo torto e tudo mais. E ali eu comecei a dar os meus primeiros passos. Tem um cara que trabalhou comigo, chamado Edson, que eu brinco que é o Edson do RH. O cara pesava, sei lá, 120 quilos. E todo dia ele corria 8 quilômetros. E eu brincava com ele, falei, cara, eu nunca vou conseguir correr, que nem você, tal, não sei o quê. Ele olhava para mim, eu sempre tive um shape bem magro, assim, esse perfil magrelo. Ele falava assim, cara, você tá maluco, você já tem todos os equipamentos, olha para você. Já veio original. Já veio com tudo pronto, né, com todos os opcionais. E ele sempre foi um grande incentivador. E o terceiro anjo foi o André, meu líder até hoje, que é um cara que sempre me incentivou a prática de esporte, e dessa vez não foi diferente. As principais orientações de início de jornada no mundo da corrida vieram deles. Então, assim, o primeiro técnico, o primeiro orientador físico, onde treinar e tudo mais. E aí eu comecei a ser um grande frequentador da USP, né? E assim, a raia, a subida do cavalo e tudo mais. Subida do matão. Do matão, da química. E aí foi paixão à primeira vista. Fiz as primeiras provas de 5, 10, 20 quilômetros, 4 maratonas. A primeira maratona, eu sempre faço de uma forma que eu uso minhas férias para fazer o grande objetivo do ano. Uhum. E a minha primeira maratona foi Paris. Fiz 2 vezes, depois fiz uma Rio de Janeiro e uma São Paulo, até eu ser convidado para fazer a minha primeira ultramaratona, 100 quilômetros do Cruze de Los Andes. Que foi em 2009. Eu brinco nas minhas postagens no Instagram que old school, que nesse esporte há mais tempo é bem legal. Inspirando os nossos ouvintes sobre essa trajetória de atividade física. Você é um executivo. Sim. Você é cobrado por resultado. Diariamente. Você tem que trabalhar para burro. E o que você mais ouve como desculpa das pessoas, eu não tenho tempo. Quer dizer, você tem uma família, você trabalha pra caramba, você é cobrado e você acha o tempo para cuidar de você. Você se destacou, você compete, mas é um autocuidado. Essa atividade física é um autocuidado. Como que você encontra tempo e qual a dica que você dá para essas pessoas que utilizam a falta de tempo como uma desculpa? Eu acho que a primeira coisa é você não pode ser refém do tempo. Você tem que dominar, você tem que fazer gestão do seu tempo. Se você tem um objetivo, se você precisa ou quer realizar um grande sonho, você tem que fazer gestão do seu tempo e você tem que tomar controle da sua agenda. Isso vai fazer a diferença no teu dia a dia. Então, como eu tenho o esporte como um fator preponderante na minha vida, eu sempre fiz de uma forma que eu pudesse fazer aquilo que eu pretendo durante o meu dia
fazendo uma gestão muito rígida de cada momento da minha vida. Então, assim, eu começo os meus treinos, por exemplo, 5 da manhã, às vezes até um pouquinho antes, para daí eu poder ir para o escritório. Eu uso a questão, agora até um pouco menos por conta da pandemia, infelizmente, mas na época de trânsito, eu vir mais cedo para São Paulo me ajudava a fazer essa gestão. Então, eu usava o trânsito a meu favor. Assim, eu não vou pegar trânsito, eu não vou ficar 1h30 parado num trânsito. E isso ficou tão bem estruturado na minha vida que com os treinos e pós, né, a primeira prática pela manhã, 8h30, 8 horas, eu já estou na mesa do escritório. Felizão. Feliz? Né? Quando eu não corro, quando eu não corro, eu fico meio chateado. Eu fico meio para baixo. E o pessoal percebe, fala, chefe, você correu hoje? Então, você consegue ser muito... Você tem que ser muito firme com os seus horários. Então, assim, como a Almint é um grupo que, dentro de todo o seu portfólio de produtos, faz uma oferta de um serviço, de uma entrega de um serviço premium. E você está entregando um serviço de saúde. De saúde, assim, o exemplo precisa ser dado, né? Então, você transparecer saúde, você cuidar dos seus horários, você entrar num call, agora muito, né, uma videoconferência no horário, ficar com a câmera aberta, se você está bem disposto, ou chegar numa reunião presencial antes da reunião começar, né, que é o mínimo, te faz ficar fortalecido mentalmente, fisicamente, né, e até para aqueles que estão à sua volta. Tem uma história muito engraçada, fala em 4 minutos, 2 minutos, rapidinho. Fica tranquilo. Eu uma vez estava negociando uma renovação de um cliente que o gestor do outro lado virou meu amigo, é meu amigo até hoje e tudo mais. E ele, né, na época, ele usou uma estratégia bem difícil comigo, que era atrasou a reunião em 40 minutos. Marcou a reunião para perto do almoço, tipo 11 horas, foi me atender às 11h40, um relógio enorme, sem uma aguinha e sem um café. E a reunião começou para negociar, eu tinha um limite, enfim. Eu estava com uma gestora do meu lado mais. E aí, na estratégia de negociação, a reunião foi acontecendo, invadiu o horário do almoço, meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora e meia, 1h30. Chegou perto das 2h30, a minha gestora estava morrendo de fome, eu também estava morrendo de fome. Calor, ela falou assim, não, vamos avaliar a sua contraproposta e vamos voltar para o escritório e a gente manda um e-mail com a nossa contraproposta. Eu, por baixo da mesa, dei um cutucão nela. Falei, não, nós vamos terminar essa reunião hoje, que é importante para a gente finalizar a reunião, finalizar essa negociação. A reunião se estendeu por mais 1 hora. A gente saiu de lá umas 3h30. Chegamos num denominador comum, era exatamente o que a Almint precisava para coisa, e ficou bom também para o cliente. E aí, na hora que a gente saiu de lá, passamos no McDonald's, que ninguém é de ferro, um drive-thru, pedimos um Big Mac e comemos ali, tudo bem. Felizes da vida, matamos a nossa fome. Mas por que a gente seguiu até o fim? Porque toda iniciativa precisa ter uma acabativa. E o esporte me ajudou muito. A ultramaratona me ajuda a fazer essa gestão de recursos, sabe? É isso que eu queria puxar. Porque, obviamente, você tem momentos duríssimos numa ultramaratona. Que, pô, é óbvio que você está falando, para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou continuar, né? Você luta com você durante a prova. Vai dizer que não aparecem esses pensamentos, né? Várias vezes. E você aprende a resistir, a ir atrás. É aí que a gente fala de estratégia. Então, isso ajuda muito no mundo corporativo. O esporte ajuda muito no mundo corporativo. Você fica muito mais disposto, você fica muito mais ativo, você fica mais alerta, resiliente, mais resistente. Porque o mundo corporativo é duro. Não é fácil. Às vezes a gente toma umas porradas, né? Às vezes a gente apanha mais do que bate. Aí você tocou num ponto muito bacana. O esporte tem isso, a gente aprende a perder, sem dúvida, a dar a volta por cima, a entender por que perdeu, porque não adianta você perder e não saber por que perdeu, né? Sem dúvida. E isso no mundo corporativo é isso, né? A gente muitas vezes apanha mais, mas tem que saber os momentos importantes de ter as vitórias. E o esporte traz muito isso, né? O esporte
as lições são muitas. E a linha é muito tênue entre mundo corporativo e mundo esportivo, né? Esse exemplo que eu te contei, né, que eu estou compartilhando com os ouvintes, é muito isso. Às vezes, por vezes, eu já estive em situações durante as minhas provas que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Minha água está acabando, eu estou com fome, minha comida está... Eu tenho que administrar mais 5, 6 quilômetros, ou mais 2, 3, 4 horas para chegar no próximo PC, posto de controle, né, para me reidratar, colocar mais comida na mochila e tudo mais. E esse processo mental, junto com o físico, ele é muito importante para você enfrentar esses desafios. Agora, imagina você no mundo corporativo, se você não está bem mentalmente, né, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente vive sob muita pressão, e fisicamente, como é que você fica fortalecido para enfrentar esses desafios? E você teve um desafio que eu vou dar um spoiler do livro, que foi essa competição na Mongólia, que você estava assistindo lá, televisão. Sim. Ali, e foi e ganhou. 100 quilômetros. E você tem outras competições aqui que você mostra como é difícil, situações complicadas. Como que você lida com isso nessas provas, com a sua cabeça? Eu acho que, primeiro de tudo, é um bom planejamento. Porque, como são sonhos que eu quero realizar, e até hoje eu realizei todos os que eu me propus a competir, você tem que ter um bom planejamento. O sonho, ele está no CPF, ele não pode ser terceirizado, tá certo? Então, assim, se é algo que eu quero, eu tenho que me dedicar e tem que ter muita disciplina e foco. Sem isso, Atala, esquece. Se eu não acordar às 5 da manhã para fazer meu treino, eu não posso delegar isso para as minhas filhas, nem para meu personal. E na hora do jogo não vai te ajudar. Se não você, vai ajudar. na hora da competição, se você não fez isso, não vai ter um jeitinho. E sabe qual é a reflexão que eu faço em toda a largada? Eu faço as minhas orações, né? Mas olho para cima e falo assim, Papai do céu, eu sou merecedor de estar aqui? Porque eu não posso estar tirando vaga de alguém que seja merecedor de estar aqui. Isso vale para minha posição no grupo Omid. Eu sou merecedor de estar sentado nessa cadeira de head comercial. Eu estou fazendo por merecer. Todos os dias eu faço essa reflexão. Porque aí te ajuda a ir para frente, entendeu? Tirar o melhor de você. Tirar o melhor de mim o tempo inteiro. Porque senão fica um negócio esquisito. O propósito não casa. Né? Eu falo, putz, eu vou para uma largada, mas 50% do meu plano de treino eu não fiz. Acordei mais tarde, putz, comi mal, fui dormir tarde, e aí a conta vai chegar. No fundo é você com você, né? No fundo é você com você. E aí na hora que eu estiver no meio da maratona, no meio da outra maratona, percebo que está faltando alguma coisa, putz, foi aquele treino que eu não fui. Você está no meio de uma negociação e não se preparou para ela? Ou eu estou no meio da negociação e não se preparei, faltou estudar, faltou me preparar. Agora, se eu faço tudo dentro do planejado, né, e mesmo nos momentos mais complexos, não, calma. Paz no caos, né? É que eu gosto muito, eu estou preparado para isso aqui. Então, se eu estou passando um momento aqui de dificuldade, as coisas vão melhorar. Vai acontecer. Fica calmo. E assim as coisas caminham. Muito bom. Para terminar o programa, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando, e eu recomendo mais uma vez o livro do Cícero, Correndo na Trilha dos Sonhos. Ele é muito bacana e inspirador. Muitos dos nossos ouvintes agora devem estar falando, poxa, não preciso correr uma ultramaratona, mas eu vou, a Atala fala tanto, trouxe o Cícero, agora eu quero começar a fazer alguma coisa. Então a gente tem um último quadro. 3 dicas para levar para casa. Queria que você desse 3 dicas para quem está ouvindo a gente e se inspirou nessa sua história, nesse resumo dessa sua história, e quer começar a fazer atividade física. Quais 3 dicas que você fala assim, se for aqui, você tem boas chances de conseguir? Não tenha pressa, comece devagar. Acho que uma boa caminhada já vai mudar bastante o teu dia.
né? Bem devagar, com calma, tranquilidade. Segundo, não vai ser fácil. Os primeiros minutos são difíceis. Até hoje, os meus primeiros 15 minutos de qualquer treino que eu vou fazer, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para minha cama. Mas depois que passa os 15 minutos, é uma maravilha, a sensação, a adrenalina. Eu quero gritar, eu quero chorar, eu quero cantar, né? Quero compartilhar aquele momento que eu estou vivenciando. E terceiro, é uma provocação para todos os ouvintes. Quando eu resolvi escrever o livro, né, eu tive essa petulância de escrever um livro sobre a minha vida, compartilhar sobre o meu DNA, enfim. Foi muito inspirado nos meus professores, nos meus pais, numa palestra que eu ouvi há muitos anos atrás sobre como você ficar longe das drogas, do coronel Edson Ferrarini, que marcou a minha vida. No fundo, essas pessoas foram os meus heróis. E cada um de nós pode ser um herói anônimo. Porque eu fui criado em escola pública e eu tive meus heróis anônimos, que foram meu professor de matemática, os meus pais, até os famosos, né, os jogadores de vôlei. Né? A gente falou muito do Marcelo Negrão, do Giba, enfim, de outros tantos, né? Carlão e etc. E começasse a fazer alguma atividade física que mudasse a vida dela, eu já estaria cumprido o meu propósito. Já tinha valido a pena. E já valeu a pena. Então, cada um de nós pode ser um herói anônimo. Essa que é a grande verdade. Você pode esperar alguém da sua família, você pode esperar um amigo, você pode esperar um colega. Isso que é o grande barato. É aquela corrente, meio que uma corrente do bem, sabe? Ó, Cícero, eu só tenho a agradecer. Eu fico... Já até perdi a conta de quantos anos eu fico militando, tentando influenciar as pessoas em adotar um estilo de vida. E quando a gente pega um exemplo como o seu, né? Quando eu li esse seu livro, eu devorei, porque é tão inspiradora a sua história. Então eu quero te agradecer, porque compartilhar isso com a gente, com os nossos ouvintes, isso faz com que essa sementinha, né, de um estilo de vida mais saudável, do corpo em movimento, ela seja disseminada por aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Atala, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, tem algum amigo sedentário que quer começar a fazer atividade física, compartilhe com ele, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Débora Gonçalves. Bom fim de semana a todos. Grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.